Maranata? Amém, né? Realmente essa é a nossa saudação dos desbravadores aí, né? É o Maranata, o Senhor logo vem, né? E vem mesmo, né? E não vou falar sobre os desbravadores, Lucas, assim, especificamente, mas vou falar sobre o maior líder, né? O maior líder, que é Jesus. Jesus foi o maior líder de todas as histórias, né? Não só dos desbravadores, como da escola sabatina, enfim, de todos os departamentos, né? Maior líder que o mundo já conheceu, né? E acima de tudo, o nosso Deus, o nosso bom Deus, Criador, Redentor e mantenedor, né? Que criou todas as coisas, que mantém, que fez todas as coisas e que mantém todas as coisas, né? E que nos comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Esse é um líder que não retrocedia momento algum, mesmo diante da morte da cruz ali, ele permaneceu firme e foi até o fim, né? E triunfou sobre a morte, amém? Triunfou sobre a morte, né? E através disso ele nos deu também a vitória. Muito bem, eu quero falar justamente sobre esse tema, é um tema muito bonito e que mesmo ali, diante dos últimos momentos da sua vida, ele ainda conquistou muitos para o reino de Deus. Isso que foi importante. Mesmo diante dos momentos finais da sua vida ali, ele conseguiu ainda resgatar muitas pessoas ali para o reino de Deus. Tá? Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, nesse momento, em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Lucas 23, capítulo 23, verso 39 a 43. E eu espero que dê tempo essa final de semana agora, tem o aniversário das minhas netas e lá em São Bernardo, a gente deve estar dando um pulinho lá, até lá amanhã, ou já amanhã, tá? Ou amanhã de manhã. E eu espero dar tempo, ou eu tive a possibilidade de comprar alguns materiais que eu quero comprar lá na associação, talvez na Polícia Sudeste, ou na PAC, na Volta, eu não sei. Vamos ver como é que vai ser. Que eu acho que você não adquiriu ainda, Lucas, aqui as lições da classe dos bradores, né? Acho que ainda não, né? Sei, antigos. Tá. Mas se tiver esse ano e eu houver a oportunidade de eu estar lá na associação, e então, se tiver esse ano, eu vou ver se eu adquiro. E também, não só isso, como material da classe de líderes, certo? Que são os cartões de agrupadas, certo? Para que todos aqueles que quiserem ser investidos líder, né? Como usar esse lenço que o Lucas está usando aí, né? Eu não estou com o meu aqui, mas que é de um grande peso, né? E aí o lenço de líder, então você tem que fazer esse cartão. Não tem jeito, não tem escapatória. Você tem que cumprir esses requisitos, que vai de 1 ano e meio a 3 anos, mínimo 1 ano e meio e máximo 3 anos. Você cumprir, senão caduca também, certo? Então, esse requisito tem. Aí a gente vai, então, iniciar uma classe de líderes aqui, certo? Mas eu preciso desse material, eu tenho o meu já, em mãos e tudo com caderno grande, mas eu preciso desse que vocês irão usar, no caso aí, tá bom? Então, houver a oportunidade, eu vou estar adquirindo, aí depois a gente vai fazer reunião aí para começar a falar sobre isso. Então, vou trabalhar mais aí trabalharia mais com a liderança, certo? E vocês vão para a linha de frente. Vamos para o campo de batalha, né? Mas quase que eu fui tomar suquinho já no fundo, é que não deixaram, viu? É, mas é isso aí. Deus abençoe. Queridos, Lucas capítulo 23, verso 39 a 43, onde nos diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo:
não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Olha só que promessa maravilhosa. Esse foi um dos momentos ali cruciais, né? Da crucifixão. Mas nós sabemos que Jerusalém ali, ela tinha dois caminhos que saía de Jerusalém. Um descia para Jericó e o outro subia para o Gólgota, ou Monte das Caveiras, que era ali chamado. Nesse caminho para Jericó, ali os homens assaltavam, ali eles ficavam às espreitas na beira do caminho, roubavam, né, maltratavam ali as pessoas, batiam, espancavam muitas vezes, às vezes até matavam, e ali então eles assaltavam e cometiam os seus crimes. Agora, uma vez pego ali, eles então eram presos, e agora eles tinham que subir por esse outro caminho para pagar ali pelos seus atos. E ali então eles tinha a morte de crucifixão. Ali eles eram crucificados. Esses homens ali no Gólgota, né? Nos diz o seguinte: eles pagavam ali o preço. E o lugar, como já disse aqui, era chamado de Monte da Caveira, porque era ali que os delinquentes eram executados, eram mortos. Então ali eles pagavam pelos seus crimes ali. Naquele tempo não existia uma maneira mais cruel de morte para pagar os seus crimes. Imagine uma pessoa que era colocada ali sob a cruz. Muitas vezes era quebrado suas pernas ali na cruz para que, caso de alguma forma ia sair dali, não pudesse ir muito longe ou a lugar algum. E ali ele ia morrendo aos poucos. De noite, o frio congelante. De dia, o sol escaldante. E ali, então, as pessoas ficavam para ir morrendo lentamente. Lentamente. Era algo muito terrível. Era uma maneira realmente humilhante de se punir uma pessoa. A morte, fala ali que eram minutos e horas morrendo lentamente na cruz. E aí então seu corpo ia ficando enfraquecido até expirar. Era realmente uma morte muito dolorosa. A morte na cruz era o símbolo da morte do pecador que vai morrendo lentamente, atormentado pelo sol da sua culpabilidade ou pelo frio gelado da sua consciência. Sempre ali afligindo e gritando interiormente. Imagina o que se passava com uma pessoa no seu interior ali. E aquela voz que de dentro dizia: você não presta. Você nunca conseguirá sair daqui. Tudo que você merece é a morte. Pessoa ali condenada naquela situação. E ali a sua mente. E aquilo ali realmente o que atormentava. E a única voz que ele conseguia, talvez, ouvir ali, do seu interior. Sabe, havia momentos em que o condenado implorava a morte. A pessoa que estava ali, havia momentos que ela implorava a morte. Era preferível morrer do que viver morrendo. Morrer do que viver morrendo. Você já se sentiu assim alguma vez? 3 cruzes levantavam-se lá no topo da montanha. E 3 transgressores estavam ali para morrer. 3 pessoas.
Jesus, que crime tinha cometido Jesus? Os outros haviam matado, haviam roubado, mas Jesus havia o quê? Apenas violado a tradição. A tradição. O legalismo nunca perceberá a diferença. Nunca perceberá a diferença. No meio daquelas cruzes pendia Jesus. Supostamente, como se fosse o pior dos três, porque aquele que ficava no meio era o pior deles. Você já pensou no significado daquela morte? Ele passou as últimas horas de sua vida na companhia dos pecadores, não com cidadãos que se julgavam bons e direitos, mas com ladrões, assassinos, marginais, tão cruéis que tinham sido amarrados na cruz para morrer como bestas do deserto, exterminados como animais selvagens, porque o mundo tinha perdido a esperança de reformá-los. E agora estavam ali condenados. Para esses não tinha mais esperança. A igreja tem que lembrar que sempre que seu grande mestre, o Senhor Jesus, viveu e morreu entre os pecadores para poder salvá-los. Jesus sempre viveu com os pecadores, sempre viveu ali em contato com os marginais, mas na esperança de recuperá-los, de resgatá-los. E esse é o papel da igreja. A igreja nunca deverá esquecer que seu grande mestre tinha essa missão e que a igreja tem essa missão. Pode haver um momento na vida em que, cansados de carregar ou de cair, cansado de carregar essa culpa, de cair, de viver escorregando na vida, olhamos no espelho da vida e clamamos desapontado. Não adianta. Eu nunca conseguirei ser bom. Pode ser que, por alguma circunstância, estejamos a ponto de perder a confiança em nós. O mundo não acredita mais em você. A família não acredita. Nem a igreja. Nem as pessoas mais próximas. E nem você mesmo. Há momentos que nem você mesmo acredita mais em você. Mas, por favor, olhe para o topo da montanha e veja seu amigo Jesus morrendo ali e gritando: Filho, eu acredito em você. Eu acredito em você. Para mim, você não é um caso perdido, porque você acha que eu estou aqui pendurado entre ladrões. Jesus olha para você nesta manhã. Não importa que religião você professa, não importa aonde você foi, quão longe você foi, mas ele olha para você e diz: filho, eu acredito em você. Há esperança para a sua vida. Olha aqui para mim. Por que você acha que eu estou aqui? Pendurado entre dois ladrões? Jesus, ele diz as palavras. E de repente, um desses homens olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele mantinha seu orgulho e justificação própria até o final. Ele disse: se, uma palavra ridicularizante, de dúvida e acusação, que os homens continuam usando até hoje. Se Deus fosse Deus, por que aconteceu isso? Porque se Deus fosse amor, por que permitiu isso? Se, esse se, até hoje, perdura entre as pessoas. Momento de dúvida. Na realidade, ele estava dizendo: você não é melhor.
Como se aquele ladrão dissesse para assim, você não é melhor do que eu. Você está na mesma situação. Na mesma situação. Você precisa tanto de ajuda quanto eu. E ainda mais porque você está no meio. Você diz que é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quero ver se consegue fazer alguma coisa agora. Imagine Jesus naquela situação e ouvindo desse ladrão. Alguns acreditam que o nome dele era Gestas. Era o mau ladrão, né? Se é que existe um ladrão bom. Mas enfim, né? Era o mau ladrão, né? Que o outro nós sabemos que era Dimas, né? Que era o bom ladrão, né? Estava à direita. Mas esse, alguns acreditam que era Gestas, né? Você já percebeu que enquanto Cristo acreditava nos homens, esses sempre duvidaram dele? Enquanto Jesus acreditava, mas os homens sempre duvidavam de Jesus. Sempre duvidavam de Jesus. E o ladrão disse: se tu és o Cristo, salva-te. Os sacerdotes disseram: se tu és o rei, desce. Satanás disse: se tu és o filho de Deus, lança-te. Quantos desafios. Mentes arrasadas pelas dúvidas reclamaram sempre uma demonstração de poder. Como se o poder fosse capaz de fazer o que não fizera o amor. Como se o poder fosse capaz de fazer o que o amor não havia feito. O anseio supremo do ser humano sempre foi o de ser livre do sofrimento. Quantas vezes nós oramos, né? Pedimos, Senhor, eu volte logo, que cabe esse mundo de dor, de sofrimento, né? Lá não temos só gozo, só alegria. É uma realidade. Mas é só por isso que você quer ir para o céu? Há o hino dos arautos, que agora está no inário, né? Se ele não for o primeiro, né? Se Cristo não está aqui, não existe céu. Jesus não está aqui, não existe céu. Cristo tem que ser o primeiro. Independente das circunstâncias, independente das situações que você passa, que você vive, do que acontece contigo ou o que acontece ao seu redor. Independente, Cristo tem que ser o. Se a vida está bem, se você está prosperamente, se você está numa situação difícil, se você está com saúde, ou se você está na doença, tem que ser o primeiro. No casamento também não é assim? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, tá. Parece que até um certo ponto vai bem, né? Depois. Acabou o amor? Acabou tudo. Então, o amor tem que se superar, né? Então, mas o anelo do ser humano sempre foi esse. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Pedimos, nós escaparíamos da crucifixão se pudéssemos, mas Jesus sofreu. Jesus podia, mas ele sofreu sozinho, ali naquela cruz. Sabe por quê? Porque ele ama você e ama a mim. Por isso ele sofreu. Ele passou ali naquela cruz. Por aqueles que escarneciam com o terrível si. Jesus não castigou aquela falta de fé. Apenas pediu perdão para aqueles que zombavam dele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, quantas vezes nós somos magoados por... eu vou sair da igreja. A Gisele não olhou para mim. A Gisele não me cumprimentou. Não vou voltar mais na igreja, não. Não sei o quê. Coisinhas insignificantes. Mas olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus passou. Mas em nenhum momento ele desistiu. Nem sombra de dúvida. Somente passou de desistir.
além que eles ainda escarneciam de Jesus, além do que zombavam, do que falavam. Mas, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa atitude acendeu a esperança em um dos ladrões. Imagine, aquele ladrão, pensou ele, se ele está perdoando essas pessoas que estão maltratando, que estão matando ele, então ele pode perdoar a mim também. Foi um lampejo, assim, um momento que acendeu aquela... Né? O ladrão falou assim, não, pode perdoar a mim também. Foi bastante esperta a atitude dele, né? Se o perdão é para os que estão crucificando, ele pode ser para mim também. Algum tempo atrás ele havia visto Jesus, quem sabe curando, quem sabe pregando, mas nesse momento então, acende essa luz. E perceba que suas primeiras palavras não são um pedido de perdão, mas defesa. E que ele fala primeiro? Ele repreende o outro, o companheiro. Ele repreende aquele outro. E ele diz assim, você não tem medo de Deus, estando na mesma situação? Nós justamente pagamos o preço dos nossos erros. Mas esse homem nada fez de errado. Então, a primeira atitude dele é de defender Jesus. Nós pagamos pelos nossos próprios erros, mas ele não fez nada de errado. Era verdade. Ele não tinha feito nada de errado. Se algum erro ali podia se lhe atribuir, seria apenas o fato de amar o ser humano com amor sem limites. Amor sem limites. Mas ali estava ele, pendurado entre o passado e o futuro, entre a vida e a morte, entre o presente e a eternidade. Ali estava ele, pendurado numa cruz. Jesus. E então o arrependido ladrão ali reconheceu sua culpa. Ele disse, nós com justiça sofremos. Ele admitiu, primeiro ele admite a culpa. Nós, com justiça, sofremos. Ele admitiu que era um pecador, que precisava de ajuda e estava disposto a procurá-la, mesmo que fosse na última hora da sua vida. Mas ele admitiu que precisava. O primeiro ladrão acusou Jesus de ser tão culpado quanto ele. O segundo rejeitou o orgulho e a justiça de seu colega, declarando, este não fez nada de errado. E arrependido agora, suplicou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Veja o homem agonizante falando para o Deus, homem em agonia. Veja como o ladrão arrependido dá a Jesus outra oportunidade de realizar aquilo pelo qual o Senhor deixou o céu. Salvar pecadores da eterna perdição. É bastante intrigante esse verso, não é verdade? É fácil acreditar em Jesus quando as coisas vão bem. É fácil as pessoas aceitarem Jesus quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Mais de 5.000 homens ali, entre mulheres e crianças ali. E aceitaram Jesus. É fácil como aquele leproso que foi curado e saiu ali. Como aquele cego que foi curado e entrou no templo pulando e gritando ali, louvando a Deus. Como aquele aleijado na Porta Formosa que foi curado e entrou pulando dentro da igreja ali, glorificando a Deus. Ou como o cego Bartimeu, quando foi ali à beira do caminho, ele foi curado. E é fácil. Mas e quando você olha para o lado e vê um homem à beira da morte, agonizante, e ainda assim você crê que ele é
o Filho de Deus, que ele é Deus. E mesmo assim, olha só, onde vai essa questão do ladrão? Ele crê que ele era Deus e que ele voltaria. Como? Se ele estava morrendo. Voltaria de onde? Olha onde foi a fé do ladrão, que ele voltaria. E disse ainda, mas que ele era rei e que ele tinha um rei. Que jeito? Como assim? Todo mundo escarnecendo, cuspindo ali, era um criminoso, era um... Não, ele crê. E ele aceita ele como filho de Deus. É Deus. Ele é rei. Ele tem um reino. E lembra de mim quando vieres no teu reino. Sabe, é algo surreal. Surreal. Como que esse ladrão, naquele momento, daquela forma, ele pode crer e aceitar Jesus naquela situação? Reconhecer. Não era fazendo milagres, não era fazendo... Não, ele estava ali, numa cruz, pendurado. Mas ele aceita. Lembra de mim quando você está rindo. E ele, igual a situação, né? Pendurado também no madeiro ali, morrendo. Sabe, nesses momentos da sua vida, é nesses momentos da nossa vida, que às vezes muitas pessoas desistem, abandonam Deus. Deus, olha a situação que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Cadê Deus? É assim que as pessoas sabem? Mas não, aquele ladrão na cruz do Calvário, ele olha e contempla. Tá? Mas por quê? Pelas últimas palavras. Pelo aquilo que Deus falou ali. Pelo aquilo que ouviu o último sermão de Jesus na cruz do Calvário. Ali ele ouviu aquelas palavras e aquilo mexeu com ele. O centurião aceitou Jesus e diz que muitas outras pessoas ali aceitaram. E não só isso foi importante, como ele também deu forças para Jesus. Para Jesus continuar. Porque mais uma vez Jesus dizia o quê? Valeu a pena. Porque ele viu que aquele ladrão estava. E Jesus então vira para ele e diz o quê? Porém te digo, estarás comigo? A primeira pessoa a receber ali de Jesus a promessa de vida. Algo fantástico, né? Algo fantástico. Lembra de mim, a palavra do Adão. Porque embora não tivesse um bom passado, ele tinha um presente. E nesse presente, ele aceitou por fé aquele Deus homem que estava morrendo à toa. Ok, vamos ver se agora, acho que sim, parece que deu certo. Amém, louvado seja Deus, né? Mas então ali, Deus agora estava ali morrendo ao seu lado, mas ele creu. Ele percebeu a miséria do seu passado e arrependeu-se. Foi o único homem que teve fé no agonizante Salvador. Nessa hora terrível, e apesar de estar envolto pelas sombras da morte, olhou para Jesus e pensou: Senhor, Tu és a minha vida. Tu és a minha. Creu, aceitou. Ele creu, percebeu a miséria do seu passado. E percebeu que Jesus realmente era ali o seu Salvador. Quando tudo parecia perdido, quando até os discípulos de Jesus tinham perdido a fé, esse estranho na cruz ali creu. Este é o maior testemunho de fé em toda a Bíblia. Esse é o maior testemunho de fé em toda a Bíblia. Esta é a mais incrível história de conversão. Como já disse antes, muitos creram nos milagres do alimento, a multiplicação dos peixes, dos atos extraordinários, mas só o ladrão acreditou que a vida poderia vir daquele ser agonizante, enfraquecido que estava ali ao seu lado. Só ele acreditou dessa forma.
A fé desse homem animou Jesus naquela hora tenebrosa, encorajou a continuar sua missão. Luzes saíram da escuridão e iluminaram ali o cenário. E a paz repousou no rosto de ambos na cruz. Até aquele momento, 3 homens se viram morrendo sozinhos. Depois disso, só um ficou sozinho. Os outros 2 morreram juntos. Fantástico, né? O centurião também foi convertido ali, naquele momento. Né? Convertido naquele momento. O centurião ali que foi encarregado também se converte. Aqui está a essência do plano de salvação. Jesus oferece perdão, um ladrão aceita e seu testemunho leva o centurião também a aceitar também a Jesus. Quantos mais terão aceito a Jesus naquela ocasião? Só Deus e a eternidade vai dizer. Quantas pessoas realmente se converteram por aquela ocasião? Tem de falar pelas histórias, né? Que nós estamos contando aqui hoje. História que vai perdurar por toda a eternidade. Agora, da cruz, símbolos de ofensa e vergonha, vem a certeza da salvação. Hoje, disse Jesus, apesar de meu aparente fracasso, eu prometo que estarás comigo no paraíso. Que contraste entre o início e o fim daquele dia, na vida daquele homem. Como iniciou, né? Com aquela tristeza, aquela amargura, tudo que ia passar, o escárnio, o sofrimento, e ele pensando em tudo aquilo, né, que ele ia passar naquele dia. Mas olha agora o fim do dia, olha a diferença que ele está vivendo. Eu te prometo que estarás comigo no paraíso. Que contraste. Ao nascer do dia, ele estava condenado, culpado, esperando com medo da hora da morte. O último sofrimento, a mais horrível punição, a suprema humilhação. Mas ao entardecer, o mesmo homem tornou-se uma pessoa salva, perdoada, sem culpa, limpa de todo o pecado passado, porque alguém morreu ao seu lado e pagou o preço. É assim que opera o Evangelho na vida das pessoas. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Essa transformação, essa mudança de vida. O primeiro ladrão pediu para ser liberado do castigo que seus erros mereciam e morreu em seus pecados. O segundo aceitou o castigo terreno, mas achou libertação da morte eterna. Alguns podem tomar o ex-ladrão como exemplo e dizer: peça agora e me arrependo depois. Mas seria um caminho perigoso. A história bíblica nos diz que um ser arrependeu e o outro não. O Senhor perdoará mais o preço da aceitação, mas o preço da aceitação adiada é muito mais alto. Nós o pagamos com a nossa vida, consumida e, além do mais, corremos o perigo de não aceitá-lo no momento final. Nunca é tarde para Deus, mas pode ser tarde para nós se adiarmos a nossa decisão. Para Deus nunca é tarde. Mas e para nós? Teremos amanhã? Amanhã não nos pertence. E se morrermos hoje? E deixamos a salvação para amanhã? Amanhã não nos pertence. Nunca é tarde para Deus, mas pode ser tarde para nós. Aquele ladrão, mau ladrão, ele morreu no pecado. Mas o Dimas morreu para o pecado. E Jesus morreu pelos pecados. Aquele mau ladrão morreu no pecado. Dimas morreu para o pecado. E Jesus pelos pecados. Quem pensa
peço agora e me arrependo depois, não conhece os devastadores efeitos do pecado na vida. Deus está esperando minha decisão antes que o pecado arruine minha vida, ao ponto de Ele não poder mais livrar-me do sofrimento físico em consequência de meus atos. 2 caminhos saíam de Jerusalém, um para Jericó, outro para o Calvário. No caminho para Jericó, certo dia, um homem arriscou sua vida para cuidar da vítima de um ladrão e pagou por ele o preço de seu tratamento. No caminho que sobe para o Calvário, outro homem voluntariamente e por amor tornou-se a vítima e pagou com sua própria vida a cura da culpabilidade do ladrão. Não estaria você também disposto a olhar para o Calvário e exclamar também: Senhor, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. Sou nada sem Ti. Não posso nada. E possamos ter sempre isso em mente. Que Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão da minha vida. E que sem Deus nós não somos nada. Somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Em todos os momentos, em qualquer circunstância da nossa vida. Quer você esteja mais precisando, ou esteja mais bem financeiramente, ou tenha mais ou menos conhecimento, enfim, é independente. Somos totalmente dependentes de Deus. Que Deus nos ajude a reconhecermos isso. A colocarmos sempre Deus em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. Independente da situação. Independente do que estamos passando, o que estamos vivendo. Mas colocar sempre Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Jesus, Tu és a minha vida. Que Deus me abençoe. Que Deus te abençoe para isso. E essa seja a tua decisão. E essa seja a minha decisão nessa manhã. Esperarmos para Pai de amor, Deus eterno, Criador, Redentor e Mantenedor. Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de teu amado Filho Jesus na cruz do Calvário. Pelo preço tão alto que Ele pagou pela nossa salvação. Isso nos mostra, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama. Isso nos mostra o quanto o Senhor quer que realmente nós nos entregamos nos seus braços de amor. E nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Que te o aceitamos e que um dia estejamos contigo nos céus. Abençoe, ó Pai, a cada filho seu que aqui está, ó Pai. A cada criança, a cada jovem, a cada adulto. E que possa realmente colocar as suas vidas nas tuas mãos. Com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo, Pai. Dizer, Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, sem Ti não sou ninguém. Não tenho para onde ir. Estou totalmente dependente de Ti, Senhor. Por isso, Pai, me ajude a colocar a minha vida nas Suas mãos nesta manhã. Com a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amparo. De que cada dia, ó Pai, essa entrega possa ser maior. E que em breve nós possamos dizer, como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, que esse seja o nosso testemunho, que esse seja o nosso viver, o querer do nosso coração, e que o Senhor nos capacite para realizar, para fazermos sempre a Tua vontade, e que assim, Pai, possamos ser instrumento nas Tuas mãos, para também testemunhar a outros do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que assim mais pessoas possam se achegar, entregando as suas vidas a Ti, e naquele dia, mais pessoas possam estar contigo nas mansões celestiais. Abençoe a cada filho seu aqui presente, mais uma vez te peço, a cada familiar aqui representado, a cada filho seu que nos acompanha através dessa live, Pai, a cada família, nós os colocamos nas Tuas mãos. E nos dê um sábado restante feliz,
na sua companhia. Abençoe os projetos, os planos dessa igreja, os pequenos grupos, também os desbravadores. Enfim, ó Pai, que realmente a sua igreja possa crescer para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoe a cada líder, a cada departamento. Nós o pedimos e nos despeça agora em paz. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz restante de sábado a todos.